E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Cavalcante e esse é o quarto vídeo da primeira semana da disciplina de Física Aplicada no formato modular. Neste vídeo, vamos estudar o conceito de pressão hidrostática e alguns desdobramentos da sua definição. Comecemos definindo a pressão hidrostática como sendo a pressão exercida por um fluido em qualquer corpo que esteja nele submerso, seja totalmente ou parcialmente. Em geral, a pressão hidrostática depende apenas do peso do fluido acima do corpo, ou então, em outras palavras, depende da profundidade que for medida a partir da superfície. Ou seja, sempre que eu quiser calcular a pressão hidrostática, o que eu preciso saber é qual é o peso do fluido que está acima daquela região. Como é que eu faço para determinar este peso? Bem, imagine que nós queremos calcular qual é a pressão hidrostática nesta região aqui. Bem, vou dar uma olhadinha mais de perto nessa região e a pressão que eu quero calcular é nesta superfície aqui circular. Como vimos na definição anterior, a pressão nesta região vai depender do peso do fluido que está acima dela, ou diretamente acima, neste cilindro aqui. O que precisamos fazer agora é determinar o peso do líquido dentro deste cilindro. Para isso, vamos fazer o seguinte, deixa eu afastar isso para cá. Nós já sabemos que para determinar o peso de um fluido, precisamos determinar a sua massa e multiplicar pela aceleração da gravidade. Lá no vídeo 3, nós definimos a densidade de um corpo como sendo a razão entre a sua massa e o volume. Se nós isolarmos o valor da massa nesta pequena equação aqui, nós encontramos que a massa é a densidade vezes o volume. A densidade é uma propriedade do líquido. Se você sabe qual é o líquido, você sabe a densidade. Falta determinar quem é o volume deste cilindro aqui. E se considerarmos que esse cilindro tem uma altura h, lá na matemática, vocês já ficaram sabendo que o volume de um cilindro é a área da base desse cilindro vezes a altura. Inserindo este volume aqui nesta equação para a massa, obtemos o seguinte, que a massa é a densidade vezes a altura vezes a área vezes a altura do cilindro. Bem, o que nos resta agora fazer é pegar este valor para a massa e multiplicar pela gravidade. E então, vamos obter que o peso do cilindro aqui dentro é a densidade vezes a área da base, vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade. Este aqui é o peso da nossa coluna cilíndrica de água ou de outro fluido. Tá bom? Agora, voltando lá na nossa definição de pressão, é o peso da coluna de líquido dividido pela área em que esse peso é aplicado. Vou chamar esta pressão aqui de pressão hidrostática pH. Então, vamos ficar com pH igual a densidade vezes a área da base, vezes a altura, que é a profundidade, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela própria área. Ou seja, posso simplificar este A com este A aqui, e então eu fico com pH igual a D vezes G vezes H. Este termo aqui é chamada pressão hidrostática. Note que nós não precisamos nem saber especificamente em que área estamos desejando calcular a pressão hidrostática. Basta saber qual é o fluido, e assim você vai saber qual é a densidade, e a profundidade, visto que a aceleração da gravidade pode ser considerada como uma constante neste problema. Tá bom? Esta é a forma de calcular a pressão hidrostática dentro de um fluido. Ela vale para outras situações também, como, por exemplo, no caso do fluido ser um gás, nós vamos, em geral, falar em pressão atmosférica. É de forma equivalente a qualquer cálculo de pressão hidrostática. Para calcular a pressão atmosférica, precisamos calcular qual é o peso da coluna de ar que está acima daquela região em que queremos calcular a pressão.
Por exemplo, se desejarmos calcular a pressão atmosférica aqui embaixo, vamos ter que levar em consideração o peso da coluna de ar daqui até aqui em cima. Já, se desejarmos calcular a pressão atmosférica nesta região um pouco mais elevada, só precisaremos levar em consideração o peso da coluna de ar desta região até aqui em cima. Bom, em geral, quando se fala em pressão total em uma certa região de dentro de um líquido, a gente vai ter que levar em conta tanto a pressão hidrostática que vimos no slide anterior, quanto a pressão atmosférica. Tá? O termo que considera essas duas contribuições, ele advém de um resultado chamado Teorema de Stevens. De acordo com o Teorema de Stevens, a pressão em uma profundidade H de um líquido é a soma da pressão hidrostática com a pressão na superfície do líquido. Isto é, se eu chamar aqui de P a pressão total, ela vai ser igual à pressão na superfície somada com a pressão hidrostática. Tá bom? No nível do mar, a pressão na superfície é representada por PATM, e isso vale 1 atmosfera, que é justamente a unidade usual de pressão atmosférica. Só para a gente ter uma comparação com o sistema internacional, 1 atm equivale a um pouquinho mais do que 101.000 Pascal. Encerramos aqui este vídeo. Caso tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem usar o feed da turma no Google Sala de Aula ou podem fazer as suas perguntas nos momentos síncronos semanais. Não deixem as dúvidas se acumularem de forma alguma. Tá? A seguir, estudaremos o princípio de Pascal e algumas das suas aplicações. Até o próximo vídeo.